A paz do nosso Deus, né? Vamos orar para gravar mais um texto da Sagrada Escritura. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por nos permitir sempre estudar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou gravar Romanos 6, do verso 15 a 23. A lei, a escravidão e a graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Sim, da graça? De modo nenhum. Então, nós vamos pecar porque nós não estamos debaixo da lei, só debaixo da graça? De modo nenhum, disse Paulo, né? Não sabei que aquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência. Então, nós se oferecemos como servo para a obediência. Desse mesmo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, né? Então, nós somos servos do pecado para a morte ou para a obediência para a justiça, né? Mas a graça de Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste obedecer de coração a forma da doutrina que foste entregue. Então, aqui pela graça, né, nós era escravo do pecado, aí nós vieste aqui obedecer de coração, obedecer o quê? Os mandamentos de Deus, na forma de doutrina que foste entregue. Uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Então, quando nós somos libertados do pecado, nós somos servo da justiça. Falamos como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste o vosso membro para escravidão da impureza. Aí, Paulo está falando que ele está falando aqui como homem, né? Aqui, por causa da fraqueza da carne, né? Ele não vai oferecer aqui o nosso membro para escravidão da impureza e da maldade, mas da maldade para a maldade, e sim oferecer agora o vosso membro para servir a justiça e santificação. Então, ao invés de nós estar usando o nosso corpo, a nossa mente para fazer maldade, nós devemos usar para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Porque quando era escravo do pecado, estava isento de relação e injustiça. Então, quando nós somos escravos do pecado, nós estamos isentos aqui, né, de relação e injustiça. Naquele tempo, que resultado colheste somente as coisas de que agora vós envergonhar, porque a fim dela é a morte, né? Então, nós devemos aqui, né, que é o resultado aqui daquilo que nós faz, somente as coisas que agora nós envergonhamos, porque o fim dela é a morte. Agora, porém, libertado do pecado, transformado servo de Deus, né? Então, quando nós somos libertados do pecado, nós somos transformados de servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, para o fim da vida eterna. Então, nós somos justificados para a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós aprendemos que o salário do pecado é a morte, mas nós temos a vida eterna através de Cristo Jesus. Nesse texto é descrito a morte eterna, a segunda morte, pois encontramos com a vida eterna. O pecado é pago, seu escravo, com a morte. A alma que peca, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Assim, um dom gratuito é a vida eterna que foi predita por Adão e Eva como consequência da sua transgressão, quando entregamos o cumprimento do vosso coração. Ó Senhor Jesus Cristo, obtemos a vida eterna. João 3,16. Qual foi a grande diferença da vida de Jesus e os dons demais seres humanos? Hebreus 4:11. Então, amanhã nós vamos continuar, né? Santíssimo Deus, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. O Senhor venha visitar todos os Teus filhos, Pai. Esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.